Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Gostaria de voltar onde eu li Coríntios 3, versículo 14. Mas eu li do começo, desde o 2 até o final do 3. Coríntios 2 até o final. Mas eu vou ler um pedaço do 14 para mim completar esse vídeo que eu quero chegar aonde que eu chegaria naquilo que Deus manda eu falar. Então ele fala aqui, firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ele estava dizendo de Moisés aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos para até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Acabou, irmãos. Foi abolido. Foi Velho Testamento, como Malaquias 3, que o dízimo é obrigado. Não, o dízimo não é. Porque Jesus, ele tirou toda aquela escravidão daquele povo, de todas as leis de Moisés. E eu vou chegar até lá, irmãos. E aí ele fala assim, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, no nosso coração, irmão. Quando nós aceitamos a lei de Moisés, o dízimo, nós estamos ainda com um véu no nosso coração. Aí ele continua falando assim, no 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando a gente se converter a Jesus Cristo, a nova aliança, ele quis dizer o Novo Testamento, que ele foi crucificado na cruz para levar todos os nossos pecados, toda a nossa escravidão, todas as nossas dores. E aqui depois ele continua no 17. Ora, Senhor, o Espírito, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós vamos ser um espelho, como ele quis dizer, a própria face dele, né? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Eu quis aqui dizer, por isso que a gente tem que ler a Bíblia inteira para a gente entender. Aqui eu li essa parte em Coríntios, ontem, Coríntios 2, tá? Tem o Coríntios 1 e o 2, então é do 2, irmãos. Você siga do 2 até o final do 3 para você entender tudo isso que ele fala aqui. E aí eu passo, por que o dízimo, e aí as pessoas falam, porque como que hoje as igrejas falam de pregar, mas aqui ele está dizendo, aqui ele fala também do nosso próprio coração, que nós não precisamos de nada disso, irmãos, porque ele fala que nossa palavra, nós vamos ler, ninguém vai pregar para nós, todos nós vamos saber da própria palavra dele, mas é isso a gente precisa ler, nós ficamos dependendo do homem, aquele que fica no altar pregando para nós. E hoje nós aí ele fala da colheita, porque o dízimo, e aqui ele fala, em Coríntios 2:8, ele fala assim, a colheita para os cristãos pobres da Judéia, a colheita, então eles faziam uma colheita para os pobres, e assim eram as pessoas que davam. Então ele estava falando aqui da Macedônia, das igrejas, aí fala aqui, já antes, em Coríntios 8, Coríntios 2:9, versículo 6, aí ele fala aqui, e digo isso que semeia pouco também ceivará, e o que ceiva em abundância também ceivará. Cada um contribua segundo propósito, como cada um pode, né, meu irmão? Às vezes tem pessoas mais ricas que podem doar mais. E aqui ele vê assim, no seu coração. Então não precisamos do dízimo obrigado, 10%.
Aqui ele diz que nós temos que semear tipo do que vem do seu coração, no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É verdade, irmão. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em todo tal suficiência, superabundante em toda boa obra. Amém, Senhor. Eu creio. Por isso tem de ler inteiro, irmão. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu quero chegar onde que eu quero, que é Hebreus. As leis de Moisés, Abraão, foi também abolidas. Então, aí às vezes a gente fala, mas abolidas está escrito aqui, não estou eu dizendo, por isso que a gente tem de ler, irmão. Você pegar Hebreus 7, eu vou pulando algumas para você entender, mas tem que ler inteira. O 7 para você entender. Hebreus 7. Aqui ele fala, ó, vamos ler tudo, ó. Porque este Mazedeque era o rei de quem? Rei de Abraão, que Abraão seguia esse rei, ele era um soldado desse rei, ele que nomeou Abraão como um sacerdote. Aqui ele vai falar, ó, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia a Deus, sim. Só que quem crucificou Jesus foi os próprios sacerdotes. Então aqui presta bem atenção que vamos chegar lá. Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Quem que abençoou ele? O sacerdote, o rei, a quem também Abraão deu o dízimo de toda e primeiramente e por interpretação do rei de justiça, e depois também o rei de Salém, que o rei da paz, sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia e nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Tá? Agora vamos chegar lá. Considerais, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Despojo, irmão, naquela época era da matança dos reis. Aqueles que morrem, eles tiravam, né? Porque tomar já estava morto, então eles tiravam, saqueavam. Então esse é o despojo. Eles tirou o ouro e levou os 10% àquele rei. E os que desde o filho de Levi receberem os sacerdócio, tem ordem segundo a lei. Esse ainda está da lei ainda, de tomar o dízimo do povo. Tomar o dízimo, não dar, né? Tomar, tá bom? Isto de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão, mas aquele cujo genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o melhor é abençoado pelo maior, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam o dízimo, homens que morrem ali, porém aquele que tem se
triste fica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo. Até Levi, eles receberam o dízimo e pagaram o dízimo. Até Levi foi pago o dízimo. Aí você vai entender, irmãos, que acabou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos dos seus pais. O que é lombo dos seus pais? Ele ainda vivia nas custas dos seus pais. Abraão era um jovem ainda, não tinha recebido a sua bênção, que só foi acontecer com 99 anos. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que ela foi rápida, as coisas, e não foi rápido, irmãos. Demorou muito tempo, porque aqui ele fala, ainda ele vivia nos lombos dos seus pais. Quando Melquisedeque, que era o rei, que saiu ao encontro, de sorte que se aperfeiçoou, fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Aqui ele recebeu, ainda existia a lei, irmãos. Por isso que tem de ler tudo, para a gente vamos chegar lá para nós entender que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, que eles tinham uma mudança, aí mudava de sacerdotes e mudava as leis. Aqui ele fala segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, irmão de Arão, né? Porque mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também a mudança da lei. Assim eles mudavam. Aí ele quis deixar uma lei que não mudasse. Aí ele fala, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Servia outro que nunca serviram o altar. Visto sem manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés, presta bem atenção, porque a lei, quando eles falavam, veio até Abraão, até Levi. Nem Moisés não reconheceu essa lei. Veja que Moisés vai aqui, concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e nunca mais manifesto, e ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, que era perfeita. Quem que era perfeito? Jesus Cristo. Aqui ele vai começar falando de Jesus já. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente. Quem que é o sacerdote eternamente? Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento, e rogando por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Presta bem atenção aqui, ele fala que nenhuma lei se aperfeiçoou. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
e desta sorte a introduzida uma melhora, que era Jesus Cristo, esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Sem juramento eles foram feitos sacerdotes. Mas este como juramento por aquele que lhe disse, jurou ao Senhor que não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Aí agora vamos lá. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande números. É o que tem aí, vários números de sacerdotes, né, que prega a palavra de Jesus, mas falsamente prega o ouro e a prata, prega o dízimo, prega a enganação ao seu povo, é a mesma coisa, e ainda continua pregando o Velho Testamento. Ele só sabe falar de Malaquias, do dízimo, porque quando ele chega aqui, aí a verdade vem à tona, porque ele sabe que se lê todo, irmãos, ele só vai ler um pedaço para assim enganar você. Por isso que nós temos de ler o Novo Testamento inteiro. Se a gente não ler inteiro, a gente não vai entender, irmãos. Por isso que ele fala de tudo isso para a gente entender. É cumprido isso daqui, às vezes é até cansativo para quem não conhece da palavra, mas para quem conhece é muito grande que Jesus entra no nosso coração, é muito grande a nossa pregação. E às vezes aqui, irmão, eu estou gaguejando porque eu tenho a terceira série, mas Deus me deu toda essa sabedoria para mim hoje partilhar com as pessoas que estão, os cristãos, aqueles que estão na igreja e estão sendo enganados pelo homem. Abre os seus olhos, irmão, lê a Bíblia, porque Ele vai tirar o véu do seu rosto, e aí você vai enxergar longe tudo que acontece. Aí ele fala aqui, ó, no 24, mas este porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, para sempre, né? Perfeito é Jesus Cristo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nós convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. É Jesus Cristo, que não necessitasse como os sumo sacerdote, aqueles que serviam sim o Deus Altíssimo, mas aqueles que não acreditaram que aquele homem era filho de Deus, que era Jesus Cristo de Nazaré. Aqui ele fala de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso faz ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Ele se ofereceu como o único cordeiro por nossos pecados. Aí ele diz aqui, ó, 28, porque a lei constitui o sacerdote, ó, as leis que estão hoje ainda constituem os sacerdotes, esses mesmos que servem a Jesus Cristo, que fala bonito de Deus, mas ainda estão com a lei ainda na cabeça, porque eles são seguidos. Porque eu perguntei para uns 4, 5 pastores que eu conversei, eu perguntei para eles como que eles aprenderam. Eles falaram assim, teologia
Eles ensinam, é a mesma coisa de você uma faculdade e você se forma pastor. Aí eu perguntei, você já leu o Novo Testamento inteiro? Ele falou, não, nunca li não, mas sempre leio. Aí eu falei assim, por isso que estão ainda com véu. Porque todos eles que eu perguntei nunca leu o Novo Testamento inteiro. Eles lê por página, lê aquilo que eles mandam. Eles todos os tempos tá tão corrido que nunca leram. Eles se formaram só pastor e ele é servido a quem? Aos seus líderes. Então os seus líderes comandam os seus próprios sacerdotes. Estão sendo enganados mais uma vez, até os escolhidos, como ele diz em Mateus 24, até meus escolhidos serão enganados. Eu não creio que eles não são de Deus, claro que eles são sim, mas também são enganados, porque eles não leram ainda, e alguns leu e já viu, mas não vai sair fora, porque já está ali 10, 12 anos, ganhando um salário de 5, 6 mil reais, e aí não vai sair mesmo, porque já tem uma família, e às vezes acha que Deus não vai amparar, porque tudo é dinheiro. Então ele fala aqui no 28, porque a lei constitui sacerdote, tá? A lei constitui sacerdote, e o homem fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre, que é Jesus Cristo. Olha isso, só você pegar o Hebreus aqui, 28, o 7, 28, ele já vai falar isso, porque a lei constitui sacerdotes a homens fracos, certo? Que tem muitos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aqui eu poderia até parar, meus irmãos, mas eu vou continuar, porque eu quero ler agora. Fala aqui, Hebreus 8, o antigo pranto era em símbolo transitório. Cristo é mediador de um pranto melhor e eterno. Para vocês verem, irmão, por isso que a gente tem que ler completo, porque que ele completa daquilo que ele acabou, né? Dizendo que realmente, porque a lei constitui sacerdotes, que é os homens, né? Ao homens fracos, mas a palavra, por isso que ele deixou para nós o Novo Testamento, para nós ler. A palavra é isso daqui, porque eu não sou pastor, e nem aquele que está no altar. O único pastor é Jesus Cristo. Então ele deixou a palavra para nós ler, porque aqueles que não leem seguem ainda a lei constitui sacerdotes homens fracos, certo? E aqui ele continua, que é o artigo aqui, o artigo pranto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pranto melhor e eterno para a vida inteira, irmãos. Ora, o sumo do que temos dito, o que temos um sumo sacerdote, qual que está assentado nos céus, e desta do trono da majestade, ministro do santuário e da verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer, porque eles ofereciam, né? Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei.
Tem muitos aí, né? Que dão um envelope para você fazer um propósito, oferecendo que você vai ganhar dinheiro, que você vai aquilo, que você vai prosperar. Isso não vem a nada, meu irmão. Você não vai receber nada. Você está na segunda lei ainda, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faça todo conforme o modelo que no monte se demonstrou Moisés. Já estava para acabar, meus irmãos, porque aqui ele já estava avisando a Moisés que era para acabar o sacrifício que eles já faziam. Mas agora alcançou ele ministério, dando mais excelente, quando mediador de um melhor concerto, que era Jesus. Ele estava trazendo o filho, que era para realmente a melhora, né? Porque realmente o povo estava errando muito, sacrificando, matando pessoas, sem falar a verdade, sem justiça nenhuma, só pela lei mesmo deles, né? Que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro, presta bem atenção nisso, irmão, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, se fosse perfeito, nunca se daria buscando lugar para o segundo. Aqui ele está dizendo ainda do primeiro para o segundo, ainda que era Moisés, tá? Nem era para Jesus. O primeiro era de Abraão ainda, e o segundo já de Moisés. E aqui ele já vai dizer ainda na palavra, porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, que era Jesus, não segundo o concerto. Ele já está falando do segundo aqui, do segundo. Então não estava nem dizendo de Jesus ainda. O segundo concerto foi de Moisés em Abraão, do primeiro para o segundo, mas ainda tinha a perfeição que ele vinha trazer a Jesus, que era a única perfeição, que era o único pranto que ele dava da segurança, que era Jesus Cristo. Então aqui, ele fala do segundo, lugar para o segundo, porque repreendendo os que diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, era Jesus, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, que era com Moisés. O segundo era com o concerto com Moisés, porque aqui ele fala que lá em Hebreus 7 ele já fala que nem reconheceu aquilo que foi Abraão, aquilo que era o dízimo do Abraão, certo? Então já no segundo concerto já não existia mais o dízimo. Então o segundo concerto era com Moisés, e depois ele manda Jesus. Então ele pôs aqui no 10, porque este é o concerto que depois daquele dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Por que ele colocar no nosso entendimento as nossas leis? Porque nós temos de ler. Ele deixou isso daqui para nós ler. Se nós não ler, nós não vamos ter esse entendimento. Então ele coloca aqui, as leis no seu entendimento e em seu coração. Entendeu, irmãos? Para nós entender, nós temos de ter entendimento, temos de ler, irmãos. Ler a Bíblia, Novo Testamento inteiro, para você entender. Aqui ele fala:
entendimento em seu coração, e as escreverei, eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Está vendo? Ele escreverá no seu coração, irmãos. E não ensinará, aqui ele já fala, que às vezes hoje a igreja prega que eles precisam do dízimo para ir em outros países para ensinar. Jesus já diz que o único pregador, o único coisa é ele. Então ele não precisa de dinheiro para levar, porque todos nós vamos entender a palavra. Se você ler, ele vai dar o seu entendimento ao seu coração, escreverá no seu coração ainda. Aí ele fala aqui, e não ensinará cada um a seu próximo. Aqui, e não ensinará a cada um o seu próximo. Por isso que nós estamos a tomar. Cada um tem a sua decisão, irmão. Se você não ler, você não vai entender o que ele quis dizer aqui. Então aqui ele está dizendo, e não ensinará. Eu não posso ensinar vocês, irmão. Por isso que vocês têm de ler. Então eu não tenho de ser pregador. Preciso de milhões e milhões para levar a palavra para você. A palavra está aqui, na Bíblia. Entendeu, irmãos? E aqui ele fala, e não ensinará a cada um a seu próximo. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior. Então, não preciso mais nada aqui, irmãos. Mas aqui ele termina com tudo. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados. Iniquidades a seus desejos carnais e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Preciso mais, irmãos? Aqui ele diz, dizendo, novo concerto, Jesus Cristo envelheceu segundo o primeiro. Envelheceu o segundo e o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Por que não acaba? Aqui eu li Hebreus 7 e 8, irmãos. É até cansativo para quem está do outro lado, mas ele está dizendo que realmente eu não posso ensinar ninguém. Ele está aqui no 11, no Hebreus 8, ele fala, e não ensinará a cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Então, irmão, é até difícil falar depois de tudo isso que eu li aqui, porque eu não vou ensinar você nada, irmãos, mas eu queria que cada um que escutasse esse vídeo e visse, que lesse o Novo Testamento inteiro, irmão, porque em página você vai chegar e ter sabedoria, e ele vai escrever no seu coração, e aí jamais aqueles enganará. Como está escrito em Mateus 24, 24, até os meus escolhidos serão enganados. Por que hoje prego o ouro e a prata? Porque tudo é enganação, irmãos. Só tem uma salvação, é a leitura. É nós ler, cada um ler, entender o entendimento. Aqui ele fala várias coisas que poderia entrar em detalhes, mas eu não vou ensinar ninguém. Mas você pode ter um entendimento no seu coração. Eu creio que Jesus está te dando esse entendimento e essa sabedoria em nome de Jesus. Agradeço os irmãos por essa oportunidade, por estar aqui pregando essa palavra, porque Jesus, eu creio que está na minha vida, porque eu creio quando eu cheguei em Curitiba, sou curitibano, cheguei aqui, eu tenho a 3ª série, mas Deus me abençoou de um jeito, e hoje Ele me cobra com muita intimidade na palavra, porque
O que ele fez comigo na leitura, só ele para fazer, porque não tem outro. E eu não preciso de curso nenhum para ser pastor, porque o pastor meu é Jesus Cristo, na palavra e naquilo que ele me deu. Que a gente fala que a gente tem um chamado, mas você também tem um chamado, porque ele diz aqui que todos que lê terá escrito no seu próprio coração, e tirará as leis que aqueles homens sacerdotes hoje pregam em todas as igrejas. E eu não posso dizer, irmãos, que eu sigo a igreja, vou na igreja, e eu perguntei para Deus, por que ainda eu vou na igreja, irmão? E aí Deus falou assim, do bom você vai tirar, e daquilo que você tirar, você passará para as pessoas. E é verdade, porque eu vou lá, chego em casa, eu leio, mas eu não leio daquilo só que o pastor falou, não. Eu li primeiro o Novo Testamento inteiro, que é de Mateus, quem não sabe, até o Apocalipse. E assim você vai ter o entendimento e jamais será enganado pela lei do homem. Aí ele fala, por que então tem de manter? Não tem de manter? As igrejas nem precisariam, porque Jesus, mas sim a colheita para os pobres. Mas eles não fazem nada disso, eles falam que é para eles pregar para vocês a salvação. Se aqui ele fala que nós não ensinará, nenhum ensinará. Então, quem sou eu para dizer que eu preciso de dinheiro para levar até vocês, irmão? Então, cada um tem de ler, porque aqui ele fala em Hebreus 8, voltarei lá, 11. E não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Que ele quis dizer sobre a lei, a palavra, porque a palavra que ele está dizendo, que escreverá no seu coração. No 10, se você ler o 10 e o 11, você vai entender. O 10, o 11 e o 12, ele já fala quase tudo de Hebreus, mas a gente entende inteiro. Agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.